Olá, tudo bem, pessoal? Vamos lá falar com vocês sobre o preparo de boca em prótese parcial removível. Esse tipo de preparo, né, que nós fazemos na boca do nosso paciente que vai receber a prótese é de fundamental importância para um bom tratamento odontológico com prótese parcial removível. A prótese parcial removível ela não deve só repor o que está faltando na cavidade oral, mas ela também tem a função de preservar as estruturas e os tecidos remanescentes. Por isso, é necessário que haja uma perfeita sincronia entre a prótese parcial removível e os tecidos que a estão sustentando, né? Para que essa prótese não traga nenhum tipo de comprometimento nos tecidos que sustentam essa prótese. As fases de tratamento de preparo de boca são duas, podemos dividir em duas etapas, pré-protética e protética, né? A pré-protética é aquela fase que a gente vai trabalhar na boca do meu paciente, eliminando qualquer tipo de problema de saúde bucal antes da confecção da prótese parcial removível, né? Então, por exemplo, se eu tiver a necessidade de um tratamento endodôntico, se eu tiver a necessidade de um tratamento periodontal, isso é considerado fase pré-protética, né? A fase pré-protética, ela também deve ser realizada antes dos procedimentos de moldagem que nós vamos que nós vamos realizar no sentido de obter o meu modelo sobre o qual a nossa prótese vai ser construída, né? E também analisada no delineador. Então, após o tratamento cirúrgico, tratamento periodontal, tratamento endodôntico, restaurador, condicionamento do tecido envolvido, análise dos dentes pilares, o que nós precisamos verificar relacionado a suporte, estabilização, reciprocidade, é que nós iremos passar então para a moldagem para a obtenção do modelo para ser analisado no delineador. Tudo isso é a fase pré-protética, né? Então, nós vamos analisar no delineador aqueles dentes que serão realmente pilares da nossa prótese. E aí, nós moldamos esse paciente e passamos, então, a analisar o modelo de estudo no delineador. Então, a gente já fez essa etapa com vocês, então, de posse dos modelos nos quais receberão a nossa prótese parcial removível, nós vamos levar para o delineador para fazer toda a análise que vocês já fizeram nas atividades práticas laboratoriais nossas, né? Determinar eixo de inserção, localizar equador protético, localizar ponta ativa do grampo de retenção, fazer a calibragem, verificar a necessidade de ajuste, de desgastes. Então, esse delineamento tem como função identificar as modificações de estruturas bucais necessárias para a confecção de uma prótese parcial removível que terá um prognóstico bem sucedido na boca do meu paciente. Então, nós vamos analisar esse modelo no delineador para ver a necessidade de algum tipo de ajuste na boca do meu paciente. E aí, depois que eu faço essa análise no delineador, caso eu tenha a necessidade de algum ajuste aí no meu modelo, eu vou realizar esse desgaste também na boca do meu paciente. Então, o que é a fase protética, na verdade, né? É aquilo que nós vamos transferir para a cavidade oral todos os preparos realizados no meu modelo de estudo durante a fase de delineamento, durante aquele estudo que nós fizemos no delineamento. E aí a gente fala assim, será que todo modelo meu, necessariamente eu tenho que fazer essa fase protética, né? Então a gente vai analisar se a gente tem, por exemplo, se toda a força seja transmitida para o elemento dental, esse é o objetivo desse preparo de boca do meu paciente, eliminar qualquer tipo de interferências, determinar ou criar retenção, permitir a inserção e remoção da prótese sem causar nenhum tipo de efeito contra os elementos dentais. Então, analisando tudo isso no modelo de trabalho, modelo de estudo, desculpe, nós vamos verificar se há necessidade de algum tipo de ajuste na boca do meu paciente, que a gente possa melhorar as condições biomecânicas dessa prótese. E aí nós vamos realizar os preparos de boca, né? Que são preparos de planos guias,
modificação de equador protético, confecção de retenção adicional e preparo dos nichos. Eu sempre costumo dizer que se eu não tiver nenhum preparo para fazer na boca do meu paciente, se a minha prótese estiver, o meu modelo de estudo estiver 100% perfeito, digamos assim, né? Um único preparo de boca nós teremos que fazer, que é o preparo dos nichos, né? Quer dizer, os nichos, se o meu paciente nunca tiver usado uma prótese parcial removível, necessariamente ele vai precisar da confecção dos nichos para receber os apoios oclusais. Porém, todos esses 4 tipos de preparos são possíveis de serem realizados na boca do meu paciente, porém, realizados anteriormente no modelo de estudo durante a fase de delineamento. Então, o que é preparo de boca relacionado a plano guia? Plano guia é deixar a superfície paralela vertical, superfície proximal, superfície axial de todos os dentes, onde a nossa prótese parcial removível vai encaixar paralelas entre si, né? Então, eu preciso deixar essas superfícies aqui dos elementos dentais paralelas entre si, evitando que a prótese tenha dificuldade para inserir no meu espaço protético. Então, isso aqui é o eixo de inserção. Se o meu modelo de estudo tiver esse eixo de inserção de forma correta, aí, sem problema, nós não precisamos desgastar na boca do meu paciente, nem no modelo de estudo. Mas se ele tiver divergente, por exemplo, como assim, necessariamente eu vou precisar preparar esses eixos de inserção para que eu consiga inserir a minha prótese nessa região. Então, aqui mostrando um desgaste realizado no modelo de gesso previamente no delineador, para que depois eu possa desgastar isso na boca do meu paciente. Então, no delineador, a gente faz esse desgaste utilizando as facas, os cinzéis, né? Utilizando as facas, os cinzéis, tirando exatamente aquela área triangular que nós estamos mostrando para vocês aqui. Essa área triangular aqui é a área onde a gente tem um terço terço cervical, terço médio cervical, não paralelo entre si. Então, aqui, esse não paralelismo faz com que a gente tenha que desgastar esse modelo de gesso para deixá-lo paralelo. Então, a gente vai desgastar o modelo de gesso no delineador, deixando ele paralelo. Veja, aqui eu não tenho o paralelismo e aqui eu também não tenho o paralelismo. Então, eu preciso desgastar essas regiões, nesses espaços intercalados, para que eles fiquem paralelos entre si. A vantagem de realização de um plano guia é impedir a retenção de alimentos naquela região onde eu tenho a retenção, evitar que o meu tecido mole cresça, né? Hipertrofie, na verdade, entre o dente e a prótese, e proporcionar uma retenção e estabilidade adequada da prótese, reduzindo também forças laterais desses elementos dentais, consequentemente, movimentos desses dentes. Então, aqui uma amostra na região onde a gente tem cervical, onde a prótese não está adaptado, porque eu tenho uma área aqui nessa região que não foi previamente desgastada para adaptar a minha prótese nessa região. Então, aqui mostrando exatamente o desgaste que é feito para que eu consiga um perfeito assentamento da prótese nessa região. Mesma coisa, né? Individualizando aqui a trajetória de inserção e remoção da prótese, verificando a área de retenção e verificando a quantidade de desgaste que nós precisamos fazer. A quantidade de desgaste que a gente precisa fazer, a região a ser desgastada, e aí depois que essa região for desgastada, eu preciso transferir isso para a boca do meu paciente. Quer dizer, todo o desgaste que eu fiz no modelo de gesso, necessariamente eu preciso levar e desgastar na boca do meu paciente, para que fique exatamente correta a boca do meu paciente. Nós vamos utilizar uma resina acrílica de cor vermelha, que seria aquela Duralay, justamente para diferenciar na cor do elemento dental. Então, eu preparo aqui a região onde eu vou colocar essa resina sobre esses dentes, aqui a região já desgastada, e eu vou manipular a resina na fase plástica, eu coloco ela sobre o dente, deixando um pequeno excesso na região proximal, aonde eu preciso desgastar. Depois eu venho desgastando essa resina nessa região proximal, até que eu chegue no dente aonde a gente desgastou.
Depois que eu fizer isso, então ela já agora está rente ao dente desgastado, eu vou cimentar ela sobre os elementos dentais. Ó, cimento ela sobre o elemento dental e aqui sobra no dente do meu paciente exatamente aquilo que eu desgastei no modelo de gesso. E aí eu vou pegar uma broca cilíndrica e vou desgastar no dente até chegar na minha resina acrílica. Quando eu faço isso, então a mesma quantidade de desgaste que eu fiz no dente, no modelo de gesso, desculpe, está agora desgastado aqui no dente do meu paciente. Ou seja, eu transformei a boca do meu paciente exatamente igual ao modelo de gesso. Então, aqui mostrando também mais uma vez o desgaste. Aqui mostrando uma transferência de plano guia, quantidade que precisa ser desgastada. Aqui a quantidade que foi desgastada. Sempre que eu for fazer um desgaste, eu preciso fazer isso antes do que preparar os meus nichos, porque às vezes eu vou desgastar parte do nicho que eu preparei. Então, nós precisamos fazer isso antes do preparo do nicho. Quando eu preciso fazer modificações do meu equador protético, também acontece na região agora vestibular ou palatina, né? E isso é conhecido como equalização. Por que equalização? Porque eu estou modificando o equador protético. E isso às vezes é necessário, e lembrando que a gente sempre faz isso durante o meu delineamento, durante o meu estudo do delineamento. Para que nós fazemos então a equalização? Para a gente melhorar a posição do grampo de retenção e melhorar a posição do grampo de oposição, fazendo com que ambos desenvolvam a sua função de forma corretamente, evitando forças laterais nos elementos de suporte, como a gente já falou para vocês, quando a gente conversou sobre os grampos e a biomecânica, né? Então, eu posso desgastar o elemento dental, melhorando o meu equador protético, proporcionando uma melhor posição dos grampos de retenção e oposição. Então, a gente verifica áreas retentivas e a gente pode modificar essas áreas retentivas. Então, aqui, por exemplo, nesse elemento dental, utilizando o disco calibrador de 0,25, a gente encontra uma área retentiva formada por esse triângulozinho que a gente tem aqui. Já aqui, nós não temos área retentiva. Veja que o dente é completamente expulsivo. Então, esse dente não tem área retentiva. Então, às vezes, eu preciso aumentar a minha área retentiva do elemento dental. Quando eu não tenho área retentiva no elemento dental, a gente precisa criar uma área de retenção. Essa área de retenção, então, ela pode ser criada à medida que a gente faz, por exemplo, um acréscimo de resina. Aqui uma demonstração, a gente colocando primeiro uma área de resina no bastão, uma resina em bastão para aumentar essa área retentiva, né? Uma área retentiva aumentada aqui, e aí depois nós vamos acrescentar isso em resina composta, fazendo aí os cuidados no preparo da resina composta. Vamos colocar a resina composta, vamos dar acabamento e polimento dessa resina composta, de forma que eu crie um volume naquela região, justamente aumentando a área de convexidade desse dente, criando uma área retentiva para receber o nosso grampo de retenção. Aqui uma visão da resina composta na face vestibular desse canino, aumentando a área de retenção, do pré-molar. Outro desgaste necessário que a gente faz são os nichos, né? Os nichos, independente do desgaste, sempre deverão ser realizados para receber o nosso apoio, né? Como a gente já falou anteriormente. Então, esse nicho tem a função de alojar os apoios, direcionar a força mastigatória no longo eixo do dente pilar, aumentar o suporte e a estabilidade da nossa prótese. Esses nichos eles são realizados nas oclusais, dentes posteriores, nos cíngulos e nas incisais dos dentes anteriores. Então, aqui no dente posterior, ele tem um formato de colher, um formato triangular. Esses ângulos internos são arredondados. E lembrando que nós precisamos fazer o rompimento das cristas marginais. Ele tem que ter um ângulo de mais ou menos 90 graus e as paredes circundantes devem ser expulsivas. Profundidade desse nicho de 1 milímetro, na região mais central 1,5 milímetro. Vamos utilizar a broca esférica 1014 e 1015 e para acabamento e arredondamento dessas paredes nós utilizamos broca troncocônicas. Nichos para grampos geminados, como a gente já explicou também, no grampo geminado nós precisamos
ter uma área de passagem desse grampo geminado, então a superfície oclusal precisa ser um pouco desgastada para uma melhor adaptação do nicho e do braço do grampo. Em dentes inclinados, nós podemos colocar um nicho duplo para evitar uma maior inclinação desse elemento dental, né? Em dentes anteriores, na incisal, também da mesma forma, broca cilíndrica, ou então uma broca tronco-cônica. E no símbolo da mesma forma, né? Fazendo aqui também um formato, utilizando uma broca tronco-cônico, uma broca cilíndrica, para deixar esse nicho com um aspecto de mão, né? A gente fala que tem um aspecto de mão. Vamos dar acabamento e polimento sempre que a gente fizer um nicho em dente natural. Podemos fazer um nicho também em dentes com restaurações, desde que a gente preserve 1 milímetro entre o preparo e o ângulo cavo superficial. A gente já comentou isso com vocês. Também vamos dar acabamento e polimento nessa região. Em resina composta, se a gente for fazer um nicho, nós vamos fazer o isolamento absoluto, fazer uma profilaxia, condicionamento ácido, primer adesivo e vamos confeccionar o nicho em resina, caso no símbolo eu não tenha esse símbolo bastante volumoso. Então, nós precisamos aumentar o volume desse símbolo, colocando aqui resina composta e dando acabamento e polimento. Acabamento e polimento também em nicho de resina composta. Aplicação tópica de flúor, caso a gente tenha aí algum tipo de sensibilidade pós-realização do nicho. Também podemos realizar os nichos em restaurações indiretas, durante a confecção dessas restaurações indiretas, aqui ainda na fase de enceramento, o nicho já realizado pelo protético, depois a coroa já fundida em metal e o nicho recebendo o apoio sobre esse dente. O preparo de dente pilar vai possibilitar uma integração entre a PPR e o sistema estomatognático, preservando as suas estruturas de suporte. Então, como eu falei, é de fundamental importância esse preparo de boca para receber a nossa prótese parcial removível. Feito o preparo de boca, então, na boca do nosso paciente, nós iremos moldar novamente esse paciente e aí sim nós vamos obter um modelo de trabalho. Então, após a realização de todos os preparos, nós realizamos uma nova moldagem para a obtenção dos modelos de trabalho. E aí nós vamos encaminhar para o laboratório a confecção da estrutura metálica dessa prótese parcial removível. E o que nós vamos encaminhar para ele? Modelo de estudo delineado com o desenho que nós fizemos, que vocês fizeram agora no laboratório, o modelo de trabalho recém-moldado após o preparo de boca, a guia de transferência da trajetória de inserção, para que o protético possa definir a trajetória de inserção de acordo com aquela que você definiu, e o modelo antagonista, para que ele possa verificar a relação de oclusão que a gente tem. Então, aqui o modelo que a gente trabalhou, que a gente delineou no delineador, aqui o modelo de trabalho com os preparos previamente realizados, e aqui a guia da trajetória de inserção que o protético vai reposicionar sobre o nosso modelo, ok? Pessoal, não se esqueçam aí de fazer as duas questões que a gente passou para vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, tragam essas dúvidas para as nossas aulas presenciais e espero que aproveitem bem a nossa aula gravada para vocês aí. Um grande abraço e até a próxima.